Muito bem, então, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 7 do módulo Manutenção, Configurações e Redes de Computadores. O tema da aula de hoje é sobre o papel das controladoras. Bom, para quem não conhece algo relacionado à controladora na informática, ela se refere a quem? Ela se refere às placas, menos a placa mãe. Ela se refere a três principais placas que possuem um computador, como, por exemplo, a placa de vídeo, a placa de rede e a placa de áudio. São as três principais placas controladoras do computador. Placa de vídeo, placa de rede e a placa de áudio. Podemos também acrescentar a placa de leitura USB. É aquela placa que é responsável por receber os dispositivos USB, como o pendrive, o cabo USB. E assim nós podemos denominar que elas são as 4 placas controladoras. Conforme uma aula anterior que nós estudamos sobre a placa-mãe, eu mostrei para vocês que a placa-mãe ela já pode conter placas integradas, como placa de rede, placa de áudio, a placa de som. Placa de som e placa de áudio é a mesma coisa. Placa de vídeo. Pronto. Como também tem placas que não vai vir integrado essas placas e você pode colocar por fora. Foi isso que vocês aprenderam lá na aula sobre a placa-mãe. A placa-mãe, ela nos dá a opção de quê? A opção de expandirmos ou aumentarmos a qualidade e o desempenho de um computador. Por exemplo, mesmo eu tendo uma placa-mãe que já tem acoplado nele, já integrado, placa de rede. Aqui eu tenho a placa de som, aqui eu tenho a placa de rede com a placa USB, 4 entradas USB, e aqui a placa de vídeo. A placa de vídeo aqui, quer dizer, a placa de vídeo. Aqui é a placa de vídeo. Tudo aqui é placa de vídeo. Eu posso também expandir, ó. Aqui nos barramentos de expansão, eu posso colocar aqui mais uma placa de vídeo, mais uma placa de áudio, ou então mais uma placa de rede. Digamos, Ana, ó, digamos que, professor, eu coloquei o fone de ouvido, não está saindo o som. Pode ser dois problemas. Um dos dois. Ou a placa queimou, ou o Drive, que é um programa responsável pela comunicação do software com a placa, ou com a placa de áudio, com a placa-mãe, pode ser que o Drive não foi instalado no momento da instalação do Windows, ou o Drive está corrompido e a solução é instalar o Drive novamente. Certo? Agora, se queimar, a solução é o quê? Tem que comprar uma placa de som e usar um dos barramentos para você ter acesso ao áudio. A mesma coisa vai acontecer, ó, na placa de vídeo, como também na placa de rede. Na placa de rede, a placa de rede ela é responsável pelo acesso à internet. Por meio desse cabinho azul, ó, que tem atrás do computador. Estão vendo um cabinho azul? Pronto, aqui na porta traseira tem a placa de rede, e a conexão dela se dá por meio do cabo de rede. Pode acontecer também um outro problema. Professor, não está tendo sinal de internet. O que é que pode acontecer?
Primeiro, o sinal pode ter caído. Se o sinal não caiu, o problema pode ser no drive de rede ou na própria placa de rede. Aí, quando o problema é na placa de rede, tem que fazer uma substituição da placa por outra. E um outro problema pode ser o quê? Pode ser o cabo, no caso. Aquele cabo lá daquele último computador, ele está apresentando uma falha. Quando a gente movimenta, ele corta o sinal. Aí, às vezes, para pegar o sinal, vai demorar um pouco. Então, essa aula tem como objetivo fazer com que vocês entendam o papel das controladoras no computador, a importância e a função de cada uma delas. Cada placa ela vai ter as suas características e fabricantes. Porém, a gente vai especificar sobre características apenas a placa de vídeo e eu vou falar sobre dois principais fabricantes da placa de vídeo. E a placa de vídeo, ela tem um meio pela qual é feita a conexão. Existem 3 tipos de conexões de vídeo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. A placa de rede, ela compõe o quadro das 4 controladoras que nós vamos aprender na aula de hoje. Lembrando que ela é responsável pelo acesso à internet. E a outra placa controladora é a placa de som, responsável pela entrada de áudio, microfone e a saída de som pela caixa de som. E outras controladoras que podemos citar, eu falei, nós temos a controladora USB, onde você pode estar expandindo o número de entradas USB. E temos também uma outra placa controladora, que é a placa de captura. A placa de captura, ela é ideal para quem faz trabalho de captura de imagens, que usam câmeras de gravações. E, por último, os barramentos. No processo de expansão, melhoria de um computador, tudo isso é possível por causa dos barramentos, que é um local reservado para você colocar ali a placa. Bom, aqui eu tenho dos modelos de placa de som. Essa placa de som aqui é um pouco diferenciada das que vem, como, por exemplo, acoplado já na placa-mãe, como essa placa-mãe aqui, ó. Se você observar essa placa-mãe, aqui em cima, ó. Aqui em cima não. Cadê ela? Aqui, ó. Ela só contém, ó, três entradas, ó, que é para o fone de ouvido, o microfone e a caixa de som. Já essa aqui, ela acrescenta 2 entradas a mais. É tipo a minha. A minha, ela tem 6 entradas iguais. 2 para microfone, 2 para caixa de som e 2 para fone de ouvido. Aqui eu tenho uma placa controladora USB. Esse tipo de placa, ele aumenta a quantidade de quê? A quantidade de entradas USB no computador. Como padrão, geralmente, hoje em dia, os computadores trazem 4 entradas USB. Aí, caso você queira aumentar a quantidade, você pode comprar uma placa USB. Aqui eu tenho uma placa de fax modem, geralmente não é muito utilizada, ela ultimamente não é assim tão mais utilizada. Na verdade, eu nunca mais vi, após o avanço da internet, esse tipo de placa sendo utilizada. Aqui eu tenho um outro modelo de uma placa de vídeo simples. Aqui são os 3 tipos de entradas de conexão da placa de vídeo, ó, que é a DVI, a S-Video, a VGA. Na sequência da ordem de evolução, aqui é a primeira, que ainda hoje é utilizada. Aqui é para conexão de entrada de vídeo.
E aqui é a evolução do VGA. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais sobre ela. Aí esse tipo de placa aqui é a famosa placa chamada de placa de vídeo AGP. Aqui é a conexão, aqui é o meio pelo qual a gente faz a conexão nos slots, ou nos barramentos. E aqui uma placa de vídeo queridinha por muitos usuários de games, de computação gráfica, que é a NVIDIA. Né? Parece um equipamento daqueles super-herói da Marvel, né? E dando uma olhadinha aqui na apostila. Cadê a apostila? Fechei. Fechei a apostila. Peraí. A atividade está bem facinha, viu? Baseado na minha explicação e na apostila, você vai encontrar as respostas bem rapidão. Mas eu acredito que, baseado na minha explicação, dá para você responder todas as questões sem precisar consultar a apostila. 54 é a página. Quem quiser acompanhar a sua apostila física, pode acompanhar, fazer algumas anotações, marcações. E vamos começar falando sobre a função das placas controladoras. Recapitulando um pouco sobre a placa-mãe, aprendemos que na placa-mãe eu falei sobre as placas off-board e as placas on-board. Você lembra que a do tipo off-board não tem suas funções de vídeo, áudio, rede, entre outros, ou seja, é uma placa que não vem isso aqui, ó. Não vem nada disso, ó, certo? Não vem nada disso aqui, ok? Para quem está em casa, ó, não vem nada disso, ó. A montagem dela é feita o quê? A montagem dela é feita depois e você pode montar um computador do seu jeito. Pode ser até o seu super computador, com o melhor processador, com a melhor placa de vídeo, com a melhor placa de som, com a melhor placa de rede e por aí em diante. Aí, para o seu funcionamento, precisamos das chamadas placas de expansão. O computador, sem essas placas, não é nada. Não tem vida. Sem a placa de vídeo, sem a placa de rede, sem a placa de som. Por exemplo, eu estou com o notebook lá em casa, lá, que é a maior tristeza. Eu não estou conseguindo encontrar a placa de... A placa não, o drive de rede dele. Aí eu só uso ele... Eu gosto de ouvir músicas, né? E tem as aulas que eu assisto, né? Aí eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que botar no YouTube, compartilhar com a TV para me poder ver o som. Ver não, né? Ver a imagem eu já vejo, né? É escutar. Por quê? Porque nesse computador está faltando o quê? O drive de rede. Tem a placa de som? Tem. Mas está faltando o drive da placa de rede, não, da placa de som. É por isso que é importante. Por isso que é importante as placas controladoras. Aí tem hora que eu nem abro o notebook. A não ser quando eu vou abrir ele para ler um livro. Pronto. Só isso. Agora, para assistir alguma aula que eu comprei, eu tenho que abrir tudo pelo celular e compartilhar com a TV. Por isso é importante. E elas são na categoria hardware, físicas, todas essas placas. E elas têm uma função também, pessoal, de comandar por si só algumas tarefas na sua máquina. Por exemplo, qual é a tarefa da placa de vídeo? Transmitir as imagens. Qual é a tarefa da placa de som? Transmitir o som. Qual é a tarefa da placa de rede? Fazer com que você tenha acesso à internet. Quando elas não estão funcionando, você não vai conseguir ver vídeo, não vai conseguir escutar e não vai conseguir acessar a internet. Aí, nesse caso, qual é a solução, professor?
Bom, o problema pode ser entre o drive, que é um programa que faz a comunicação entre a placa-mãe e a placa controladora, ou, muitas das vezes, pode ser o quê? Falha no hardware, alguma falha na placa, queimou, a placa queimou, apresenta algum problema. Aí, o que fazer, professor? Substituir, comprar uma outra placa. Além disso, ela pode ser utilizada para ampliar a quantidade de periféricos conectados ao computador, como leitores, por exemplo. É o que eu acabei de falar. Podemos comprar uma placa que aumenta o número de unidade de leitura USB. Eu mostrei lá no slide uma placa contendo só 2 unidades, mas tem placa que vem mais unidades, 6, 8 unidades. O encaixe delas é sempre na placa-mãe. Sempre aqui, ó, na placa-mãe é que vem o encaixe das placas. Por exemplo, essa placa aqui, ela só tem só um barramento de expansão. Só um barramento de expansão. Já essa outra, ela tem 3 barramentos de expansão. Professor, eu posso colocar 2 placas de vídeo, mesmo eu posso acrescentar uma placa de vídeo com a outra funcionando? Pode. Não vai ter nenhum problema. Você ter 2 placas de vídeo. Essas placas são utilizadas para diversas finalidades, tais como estender o desempenho de vídeo ou aumentar a capacidade de entrada de rede. Também eu posso colocar 2 placas de rede, que não vai ter nenhum problema. Agora vamos falar um pouco sobre as placas de vídeo, características e fabricantes. Por exemplo, a placa de vídeo, ela pode ser chamada de placa aceleradora ou apenas placa gráfica. Quando alguém falar em placa de vídeo, está falando de placa aceleradora ou placa gráfica. É uma placa, é uma controladora que envia sinais processados para o monitor e que possam ser apresentadas em forma de imagens gráficas. Antigamente, até o Windows 1. Até a primeira versão do Windows, antes da primeira versão do Windows, não tinha a apresentação gráfica nos computadores. Era só texto em uma tela preta ou então azul que a gente conseguia visualizar. Aí a introdução de uma placa gráfica foi só depois que foi criado o sistema operacional Windows e era dividida em 4 partes a tela. Aí depois que o negócio veio melhorando até chegar nos dias atuais. Essas placas, elas contêm um chip chamado de chip gráfico. Toda placa precisa de um chip como esse. O que é que ele faz? Ele transforma energia em informação. Ele é responsável por realizar os cálculos e instruções que geram as imagens que você vê na tela do computador. Elas podem ser a GPU, que significa Unidade de Processamento Gráfico, ou então GPU Clock. E tem também uma de melhor desempenho, as placas de melhor desempenho, elas são chamadas de Dual GPU, ou seja, possui 2 chips gráficos em apenas uma placa gráfica, ou em uma placa de vídeo, que garante mais performance. Então, se você quer um computador que gere um melhor desempenho na questão de imagens, exibição de imagens, os melhores são os que contêm 2 chips, que é o Dual GPU. A performance vai ser muito melhor
no quesito visualização dos vídeos. Outra coisa que tem a ver com os vídeos. As placas de vídeo são as resoluções e cores. A resolução máxima de uma placa de vídeo envolve o conjunto de pixel. Lá em ilustração, eu ensinei para vocês que pixel são pequenos quadrados coloridos que, quando eles se juntam, eles formam uma imagem. E, geralmente, as telas elas têm apresentação para 1024 pixels e 768 pixels. Aqui é relacionado à altura e largura e altura. 1024 a largura e 768 pixels a altura. Posição horizontal e posição vertical. Aí, ó, quanto maior a resolução suportada, maior é a quantidade de informação que pode ser exibida na tela. Então, a matemática aqui, em trabalho de qualidade, desempenho do computador quanto mais, melhor. Quanto menos, pior. Quanto mais a resolução, melhor. Aí vamos falar agora sobre as memórias de vídeo. A placa de vídeo ela tem uma memória, que é conhecida como GDDR. A velocidade e quantidade de memória de vídeo influenciam significativamente no desempenho do dispositivo. Estamos tratando de um tipo de memória específica para aplicações gráficas. Não tem nada a ver, pessoal, com isso aqui, ó. Ó, como está aqui na minha mão, para a memória. Eu coloco aqui, ó, a principal memória do computador. É uma memória específica para a placa de vídeo. Toda placa de vídeo tem isso aqui. Essa memória específica. Aí tem outras, por exemplo, com a memória GDDR. Elas são bem parecidas com a memória RAM. E a imagem anterior mostra a versão 6 ou GDDR6, de 16 GB da Samsung, lançada em 2018. As placas 3D. Quem pensa em comprar placas 3D, saiba que as melhores vão precisar de uma boa qualidade de memória. Ou seja, não adianta você comprar uma placa 3D, de vídeo 3D, se você não tem uma boa memória e também não tem um bom processador. Aqui você tem que analisar o conjunto. Então, ó, a placa de vídeo é boa, é 3D, é top. Porém, o desempenho dela fica muito melhor com uma boa placa ou com uma boa memória e com um bom processador. Os fabricantes mais comuns das placas de vídeo são a NVIDIA e a ATI. Cada uma delas, eles criam tecnologias para que haja um melhor desempenho na exibição de gráficos. E, por sua vez, vamos falar agora sobre as conexões. As conexões, nós temos a VGA, a DVI e a HDMI. E, para arrematar o assunto de controladoras, existe algo que eu quero também compartilhar com vocês, que é as tecnologias que cada uma dessas placas utilizam. Como, por exemplo, a placa NVIDIA, ela utiliza uma tecnologia chamada de SLI, enquanto as placas de vídeo da ATI, elas utilizam a tecnologia chamada de Crossfire. O que é isso? São melhoramentos, são desenvolvimentos das placas referente a esses fabricantes. E aqui, VGA, DVI e HDMI são os tipos de conexões. VGA é a mais antiga,
porém ainda hoje é utilizada os monitores, como por exemplo, esses cabos que ligam o monitor ao computador são cabos VGAs. Ele possui o quê? Um conjunto de 15 pinos em 3 filas que transmite de maneira independente as informações para o monitor. Já as conexões DVI proporcionam qualidade superior de imagem, pois as informações serão tratadas de maneira totalmente digital, o que não ocorre com o padrão VGA. No padrão VGA, a transmissão não é de uma maneira digital. Já no padrão DVI, é de uma forma digital, se torna mais rápido e a qualidade da imagem é melhor. Aí tem a tecnologia das conexões HDMI. Hoje em dia, quem tem uma TV já colocou um cabo HDMI na sua TV. Quem já fez isso? Já colocou algum cabo HDMI na TV? Não? Nunca colocaram? É sério. Nossa, incrível, né? Mas tem. A TV que você tem a entrada HDMI, não tem? Então, esse tipo de conexão, ele é capaz de lidar com áudio e vídeo ao mesmo tempo. O bacana desse tipo de conexão é isso, ó. Ele é como se fosse um 3 em 1. Já ouviram falar do 3 em 1? Não? Mas os pais de vocês conhecem muito bem. Era um tipo de equipamento, era um equipamento de som que ele era rádio, tocava disco e tocava fita, aquela fita cassete. Aí depois deu espaço para o CD não, aquele disco de vinil saiu, aí deu espaço para o CD, aí ficou o CD, ficou o rádio e ficou o toca-fita. Aí esse equipamento era chamado de 3 em 1. É como se fosse isso aqui. Ele trabalha ao mesmo tempo com áudio e vídeo ao mesmo tempo, e detalhe, com alta resolução e totalmente digital. Aí tem um DisplayPort formado por 20 pinos e permite conectar até 4 monitores com resolução Full HD. Geralmente, grandes empresas que trabalham com edição de vídeos, programas, TVs, utilizam bastante esse tipo de computador com esse tipo de conexão. Aqui eu tenho uma placa de rede. Como eu falei lá no slide da apresentação da aula, é responsável por emitir, ou por emitir não, né? Por receber o sinal da internet. Ela pode também ser chamada de placa de LAN. E cada uma dessas placas, elas possuem um endereço único chamado de MAC, ou MAC. Atribuído pelo construtor da placa, pelo fabricante da placa. E detalhe, ela é única, viu? Única. É como se fosse aquela questão do humano, da pessoa física. Cada um de nós tem o seu CPF. Por quê? Porque cada um aqui é único. Aí tem também a placa de som. Aqui eu estou detalhando bem bacana para vocês, ó, o nome de cada entrada. Entrada de microfone. Aí tem aqui a Line In, Line Out, a SP-Diff e a SP aqui, ó. Vamos aqui conhecer. O mic é a entrada para microfone, a Line In conecta aparelhos sonoros, a Line Out, ela que conecta a card de som e o fone de ouvido, e a Speak para ligar a card de som sem amplificação. E a entrada SP-Diff para a conexão de aparelhos externos. Aí outras placas controladoras. Tem a placa USB, que serve para expandir o número de entrada de leitura de cabo USB, pendrives. Temos também a placa controladora, SATA. A placa controladora SATA, ela vai receber, pessoal, esse cabo aqui, que está na minha mão. Ó. O cabo SATA, qual é a missão do cabo SATA? É transferir informações da placa para o HD. Por exemplo,
Para fazer a leitura do que está aqui no HD, eu preciso de um cabo como esse, eu tenho que conectar ele aqui no HD e fazer a outra conexão dele, ó, em 4 entradas que ele me oferece, ó, 4 entradas SATAs, conexões SATAs. E dessa maneira aqui eu consigo fazer a leitura do HD. Dessa maneira. Outra curiosidade, ó, um computador como esse aqui, dependendo do tamanho dele, do gabinete, nós podemos colocar mais de 2 HDs. E aqui eu mostrei, ó, que esse cabo ele serve para fazer a leitura do HD. Se eu colocar mais 3 HD, eu consigo conectar aqui nessas conexões brancas aqui, ó, nessas conexões brancas, ó, lá. Agora, digamos que eu tenho 6 HDs, só tenho só 4 conexão. Eu posso fazer o quê? Eu posso comprar uma placa controladora para poder expandir o número de entrada de leitura USB. Ou, de leitura USB não, para poder colocar mais HD e utilizar mais cabo SATA. E, por último, a última placa controladora que nós vamos falar na aula de hoje são as placas de captura. Tem pessoas que confundem a placa de captura com a placa de vídeo. Não tem nada a ver com placa de vídeo. Elas são usadas para permitir que se faça capturas de gravações de vídeo no computador a partir de uma fonte de vídeo externa. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma câmera profissional. Ela vai estar fazendo a gravação aqui ao vivo e eu vou estar fazendo a captura da imagem pelo computador. E a edição ao mesmo tempo. E todas essas placas que eu acabei de falar para vocês, ó, ela precisa 2 barramentos, que pode ser chamado barramento de expansão ou slots. Certo? E essas conexões, elas podem ser limpas usando um pincel macio, como eu falei na aula anterior, usando também uma pequena borracha branca para limpar as conexões, certo? As conexões. Ou você pode estar utilizando o quê? O álcool isopropílico para limpar os contatos da placa controladora e também pode usar um soprador de ar para eliminar o excesso de poeira dentro dos contatos. Às vezes, o problema pode ser isso. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Temos aí uma atividade no Avalon para você abrir e responder. Lembrando que próxima aula, após o conteúdo, após a explanação do conteúdo, eu vou abrir uma prova de mais ou menos 80 questões para você responder, né? Vai ser todas as atividades de marcar que eu coloquei no aula. Vai ser muito top mesmo. Pessoal, por hoje é só e até a próxima aula. Valeu!